Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cristiana e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais com vocês sobre a transferência de calor, mais especificamente sobre a parede plana ou a condução unidimensional em regime permanente, sem geração interna, com propriedades constantes através de uma parede plana, então coordenadas cartesianas. Então, o exemplo é uma parede que está exposta a dois fluidos. Então, no exemplo, o fluido quente passa do lado esquerdo, com temperatura T infinito 1, coeficiente convectivo H1, e do lado direito passa um fluido frio com temperatura T infinito 2 e coeficiente convectivo H2. Essa diferença de temperatura entre os fluidos vai gerar uma diferença de temperatura dentro da parede. Então, a face esquerda vai ficar com uma temperatura que foi chamada aqui de TS1 e a face direita com uma temperatura chamada de TS2. O fato de haver essa diferença de temperatura propicia a transferência de calor do mais quente para o mais frio. A gente tinha visto que para encontrar essa distribuição de temperaturas, a gente precisa partir da equação da difusão de calor, que é essa daqui. Essa equação ela rege qualquer problema. Se eu pegar as hipóteses de condução unidimensional, no nosso caso aqui na direção x, os gradientes de temperatura em y e z desaparecem. Em regime permanente, o tempo transiente vai desaparecer. Sem geração interna, o Q ponto vai ser zero. Então, o que sobrou da equação foi isso daí. d de dx de k dt dx é igual a zero. Se a gente identifica que a temperatura só pode variar com a direção x, eu posso transformar essa derivada parcial em uma derivada total. E, aplicando-se ainda a condição de que as propriedades são constantes, o k pode sair da derivada, então eu tenho que d2t dx2 é igual a zero, ou seja, a temperatura varia linearmente. Aplicando essas condições de contorno, a gente chega nessa expressão. Importante lembrar que toda essa dedução está no outro vídeo, aqui é só para lembrar mesmo, para poder avançar mais no estudo. Então, a temperatura varia linearmente. A taxa de calor ela vai ser dada pela lei de Fourier, já que eu tenho uma parede estacionária, então a transferência de calor através dela é dada por condução. Então, vai ser Ka ΔT sobre L, e a gente observa que essa taxa de calor é constante. Para eu determinar o fluxo de calor, basta dividir a taxa pela área. Então, eu chegaria nessa expressão. Bom, e como é que a gente resolve isso? A gente pode fazer uma analogia com o circuito elétrico. No circuito elétrico, sempre que há diferença de potencial, há a passagem de uma corrente elétrica. Em um problema de transferência de calor, sempre que há diferença de temperatura, há a passagem de uma taxa de calor. Dessa maneira, a diferença de potencial é análoga à diferença de temperatura e a corrente elétrica é análoga à taxa de calor. Então, a gente define em um circuito elétrico a resistência como sendo a diferença de potencial pela corrente. Aqui seria a diferença de temperatura pela taxa de calor. Então, para cada modo de transferência de calor, eu posso definir uma resistência térmica, sendo dado pela razão entre a diferença de temperatura e a taxa de calor. No caso da condução, a gente obteve a equação da taxa de calor a partir da solução da equação da difusão de calor. Então, nós chegamos que a expressão da resistência térmica à condução em coordenadas cartesianas é L sobre Ka, onde L é a espessura da parede, K é a condutividade térmica do material da parede e A é a área de transferência de calor, ou seja, a área perpendicular a X, no caso, a perpendicular à direção da propagação do calor. A resistência térmica à convecção ela vem da lei de resfriamento de Newton, então 1 sobre HA. E a resistência térmica à radiação vem da lei de Stefan-Boltzmann, 1 sobre HRA, onde esse HR é o coeficiente radiativo que é dado por essa expressão. É importante lembrar que nessa equação as temperaturas têm que ser dadas em Kelvin, não podem ser apresentadas em graus Celsius. Bom, então para uma parede simples, que é o exemplo que a gente tinha falado, o que a gente observa? Se a taxa de calor é constante através da parede, todo o calor que veio por convecção do primeiro fluido, ele é transferido por condução através da parede, que é perdido por convecção para o segundo fluido. Então, a taxa de calor ela vai ser dada por ΔT dividido pela resistência térmica para cada um. Então, eu posso desenhar esse circuito. Então, do lado esquerdo aqui,
eu tenho convecção, então eu vou ter uma resistência térmica à convecção. Dentro da parede eu tenho condução, então uma resistência térmica à condução. E do lado de cá, uma resistência térmica à convecção. Então, resolvo esse circuito térmico da mesma maneira que eu resolveria um circuito elétrico. A taxa de calor é constante, então as resistências têm que ser associadas em série. Então, a taxa de calor, a diferença de temperatura, dividido pela resistência. Então, como a taxa de calor é a mesma, eu posso trabalhar com a parte do circuito que me interessa. Então, se eu pegar essa diferença de temperatura aqui entre o fluido e a superfície, eu vou trabalhar somente com a resistência térmica à convecção do lado de cá. Se eu pegar a diferença de temperaturas na parede, eu trabalho com a resistência térmica à condução na parede. E se eu pegar essa diferença de temperatura, TS2 menos T infinito 2, 1 sobre H2A. Você pode observar que aqui está T infinito menos TS, e aqui TS menos T infinito, mas é porque a gente está trabalhando no mesmo sentido. Então, uma diferença de temperatura sempre positiva para uma taxa de calor positiva. Se eu quiser trabalhar com o circuito como um todo, eu posso definir uma resistência equivalente a uma resistência total, sendo a soma das três resistências, porque quando as resistências estão associadas em série, a resistência é equivalente à soma delas. E aí, no caso, eu pegaria minha taxa de calor como sendo T infinito 1 menos T infinito 2 dividido pela resistência total, ou seja, a diferença global de temperaturas dividido pela resistência equivalente total, que seria a soma dessas três. Então, a resistência à convecção 1 sobre HA, resistência à condução L sobre KA e resistência à convecção 1 sobre HA. Bom, então essa é a situação mais simples, uma parede simples. E se eu pegar agora uma parede composta por diversos materiais? Então, por exemplo, se a gente pega esses países mais frios, a parede ela não é simplesmente uma parede única, ela tem uma camada de isolamento, por exemplo. Então, aqui eu teria um fluido quente, tá? Com uma temperatura T infinito 1, do lado de cá um fluido frio, que o livro chama de T infinito 4, e isso vai gerar uma distribuição de temperaturas dentro da parede. Então, TS1, T2, T3 e TS4. Cada material com a sua espessura, LA, LB, LC, a sua condutividade térmica, KA, KB e KC. Bom, para cada um desses materiais, a gente pode aplicar a equação da difusão de calor. Então, para cada um deles, a gente chega na condição de uma distribuição linear de temperaturas, ou seja, uma taxa de calor constante. Então, a taxa de calor por convecção, ela foi transferida para esse primeiro fluido, através da primeira parede, e foi integralmente transferida através da segunda parede e através da terceira parede, que também foi perdida para o fluido do lado de cá. É importante a gente lembrar também que quando a minha condução é unidimensional, sem acúmulo de energia e sem geração de energia, o calor que entra tem que ser igual ao calor que sai. Então, a condução a taxa de calor por condução é a mesma através de todas as paredes. Isso significa que as resistências têm que ser associadas em série. Então, a gente teria uma resistência para cada parede. Então, é L sobre KA, L sobre KA e L sobre KA, cada um com as suas espessuras e condutividades. Então, a taxa de calor aqui constante. A gente pode observar, ó, T é infinito 1 menos TS1 com 1 sobre H1A. Então, eu estou trabalhando só com essa parte do circuito aqui. Quando eu pego TS1 menos TS2, seria a diferença de temperaturas no material A. Então, apenas a condutividade em A. TS2 ou T2 menos TS3 com a resistência à condução no material B. TS3 menos TS4 com a resistência à condução no material C. E TS4 menos T infinito 4 com a resistência à convecção do lado direito. Tá? Então, eu sempre vou trabalhar com a resistência equivalente àquela diferença de temperaturas. Isso significa, né, que aqui no final eu posso trabalhar com a diferença global de temperaturas com a minha resistência total. E essa resistência total seria a soma de todas as resistências térmicas envolvidas. Como a taxa de calor é constante e as condutividades são diferentes, significa que os gradientes de temperatura vão ser diferentes. Por isso que as inclinações são diferentes em cada material. Tá. Aí, essa
primeira parte, né, a gente trabalhou uma situação mais simples, que a gente desprezou a radiação. Por quê? Porque quando a gente trabalha em temperaturas próximas da temperatura ambiente, a radiação ela se torna pequena quando comparada à convecção, principalmente se a convecção for forçada. Mas se a gente estiver trabalhando com temperaturas mais altas, por exemplo, com parede de um forno, a radiação já se torna importante. Tá? Então aqui é o mesmo desenho anterior, porém eu estou considerando que essas temperaturas são mais altas, de maneira que a radiação seja importante. Então como é que ficaria o circuito? A gente tem que pensar o seguinte: entre T infinito 1 e TS1, eu teria uma transferência de calor por convecção e uma transferência de calor por radiação. Assumindo, né, que a temperatura do fluido quente aqui seja a mesma temperatura da vizinhança, ou seja, o mesmo nó do circuito, entre esse ponto e esse ponto, eu tenho duas taxas de calor diferentes chegando. Como elas vão ser somadas e transferidas ao longo da parede, as correntes somadas significa que as resistências estão em paralelo. Então, as duas taxas de calor somadas significa que as resistências térmicas estão associadas em paralelo. Então, eu teria aqui, ó, entre T infinito 1 e TS1, uma parte do calor vindo por aqui, troca por convecção, e uma parte do calor vindo por aqui, resistência à radiação. A soma dessas duas taxas de calor passa por condução através do material B, por condução através do material B e por condução através do material C. Quando chega aqui na parede externa, TS4, o que a gente observa é que esse calor ele vai ser trocado com o fluido frio com a vizinhança, tanto por convecção como por radiação. Então, eu teria aqui uma resistência à convecção, uma resistência à radiação. Deixando bem claro, tá, que eu estou assumindo aqui que a temperatura do fluido é igual à temperatura da vizinhança, porque, na verdade, o fluido troca calor com a parede por convecção, mas a parede ela não troca calor com o fluido por radiação, ela troca calor com a vizinhança por radiação. Então, no exemplo aqui, está sendo assumido que a temperatura do fluido é igual à temperatura da vizinhança. Um outro detalhe é toda essa dedução, né, toda essa análise, ela vale se a condução for unidimensional. Se eu pegar uma situação como essa, condução bidimensional, a situação já muda. O que nós temos aqui nessa imagem? Eu tenho um material A, um material D, e entre eles eu tenho dois materiais, B e C, tá? Com condutividades térmicas diferentes. O que acontece aqui num problema real? Como a condutividade térmica de B é diferente da condutividade térmica de C, a quantidade de calor que passa desse ponto para esse, se for pelo material B, vai ser diferente da quantidade de calor que passa através do material C. Isso vai gerar uma diferença de temperatura entre A e D aqui em cima, diferente da diferença de temperatura aqui embaixo. Então, eu vou ter uma diferença de temperatura tanto na direção X como na direção Y. Isso vai fazer com que haja uma taxa de calor na direção X e uma taxa de calor na direção Y. Ou seja, a minha condução não é mais unidimensional, ela passa a ser bidimensional. Então, a análise que a gente fez não se aplicaria. Como é que a gente deveria resolver o problema? Resolvendo, né, a equação da difusão de calor bidimensional. Só que muitas vezes a solução dessa equação ela é um pouco complexa e não dá para fazer analiticamente. Então a gente parte para uma solução bem mais simplificada e avalia se ela pode ser usada ou não. Tá? Então, uma primeira situação que a gente poderia assumir, uma hipótese que a gente faz, é que as superfícies verticais são isotérmicas. Então, se as superfícies verticais forem isotérmicas, o que acontece? Isso aqui é um nó do meu circuito, esse aqui é outro nó do meu circuito, mais um, mais um. Então, eu tenho uma taxa de calor que vem pelo material A. Quando chega aqui nessa divisão, aqui eu tenho uma temperatura que é igual a essa, aqui eu tenho uma temperatura que é igual a essa. Então, entre esse nó e esse nó, eu tenho uma taxa vindo pelo material B e uma taxa vindo pelo material C. Ou seja, eu tenho a soma de duas taxas.
Então, são as resistências térmicas associadas em paralelo. A soma delas passa através do material D. Então, seria esse circuito aqui. É interessante observar que a expressão, né, da resistência térmica à condução é L sobre Ka. Essa área é a área perpendicular à direção da transferência de calor. Então, enquanto eu estou aqui no material A área seria a área inteira. Quando eu venho para essas duas taxas de calor que foram divididas, né, uma parte veio por aqui, uma parte veio por aqui. Então, a área que vai entrar em cada um deles é só a área equivalente ao pedaço que está sendo avaliado. Então, se eu assumo, né, que está igual, né, essa altura é igual a essa altura, eu tenho aqui A sobre 2 e A sobre 2. E depois vem para cá por condução com a área completa. Então, essa seria uma situação. Uma segunda hipótese que a gente pode fazer é que as superfícies horizontais são adiabáticas. O que significa isso? Que não há transferência de calor na direção Y. Então, eu não tenho, eu tenho, né, uma diferença de temperatura entre esse ponto e esse, já que a taxa de calor que vem por aqui é diferente da taxa de calor que vem por aqui. Então, eu não tenho mais essa parede toda aqui como sendo um nó do meu circuito. Tá? Então, o meu circuito ficaria esse daqui. Uma parte vem por cima, pelo material B, e uma parte vem por baixo, pelo material D. Então, eu tenho essa parede aqui como sendo um nó do meu circuito, essa parede aqui como sendo outro nó do meu circuito, e uma taxa de calor por cada um. Então, a gente observa aqui, ó, aqui as resistências à condução no material A vão ser cada uma delas com a área dividida por 2, porque é só o equivalente a essa altura. Então, para resolver, né, eu pegaria a soma dessas três resistências de cima, ou seja, associaria primeiro essas aqui em série, depois essas aqui em série, e aí a gente faz o paralelo dessas duas resistências equivalentes. Então, são duas abordagens. Tá? A primeira, se eu considero superfícies verticais isotérmicas, que é a letra A, e a segunda, eu considerando as superfícies horizontais adiabáticas, que é a letra B. As duas soluções vão ser diferentes entre si. Então, por exemplo, a taxa de calor que eu calculo usando essa abordagem A vai ser diferente da taxa de calor que eu calculo usando a abordagem B. Se essas taxas de calor forem muito diferentes, quer dizer que a minha análise unidimensional não está apropriada para resolver esse problema, problema 2D, como se fosse unidimensional. Se elas forem próximas, significa que a minha abordagem está aceitável. Tá? Quando que eu teria essa situação aceitável? Se essas duas condutividades forem próximas, condutividade de B e de C forem próximas, significa que a quantidade de calor que vem por aqui é parecida com a que vem por aqui. Então, eu trabalharia essa situação e trabalharia com a média das duas coisas. Bom, por hoje era isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.